Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, o Mengão vem forte, hein, para a temporada 2026. Mesmo elenco e o Flamengo, até o momento, só contratou o zagueiro Vitão. Mas a imprensa esportiva falou sobre novas especulações e tem também o João Guilherme falando aí sobre a preparação do Flamengo para o início da temporada 2026. Chega aqui, daquela moral, explode o dedo do like e vamos bater juntos uma meta aí de 3 mil likes. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp com o seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Crédito, canal Jogo Aberto, João Guilherme, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Da bola é o Flamengo. O rubro-negro acertou com apenas um reforço até agora. O zagueiro Vitão, ex-internacional. O defensor, inclusive, chega ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira e será apresentado oficialmente amanhã. Vale destacar que o Fla inicia a temporada de 2026 no próximo domingo, quando encara a Portuguesa no Raulino de Oliveira em Volta Redonda com uma equipe sub-20. Os principais jogadores vão se apresentar apenas na próxima segunda-feira. E a tendência é que eles entrem em campo somente na terceira rodada, no clássico diante do Vasco. Tá aí o mercado da bola no Rio de Janeiro, um pouco mais tranquilo que vem acontecendo aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho eu quero a opinião dos meninos sobre Vasco, Botafogo. Mas o Flamengo, o Ronaldo está segurando aí sobre a chegada do Vitão, né? Ele parou no meio das férias, foi para o Rio de Janeiro fazer os exames médicos. Não se falou muito no Vitão, a gente tem as imagens aí. Se tem Chapolin, você já sabe que está no aeroporto do Rio de Janeiro. Está lá o Vitão sendo recebido por alguns torcedores. O Internacional, sim, anunciou que, de fato, agora ele está saindo e chega para reforçar o Flamengo. Bom personagem, você acha que pode dar liga nessa zaga do Flamengo, que Felipe Luiz deu uma de Atlético de Madrid ali, em um determinado momento, deixou muito sólido. O Flamengo, às vezes, até esquecia um pouco de atacar, estava menos agressivo, mas a zaga do Flamengo ficou bem azeitada. E o Flamengo não precisa sair correndo com tanta pressa no mercado também, dá para escolher, mas eu vejo assim, vamos ver como é que vai se apresentar esse Vitão no Flamengo, a postura no Flamengo, porque no Inter, a Renata Von já queria ele na seleção brasileira. Depois ela já queria ele pendurado lá no Beira-Rio, quer dizer, ele foi do céu ao inferno rapidinho, dentro do mesmo campeonato. Então eu não sei que Vitão é esse que vai se apresentar, qual é a postura dele, né? Eu acho assim, ciente que ele já está de saída, que foi anunciado pelo Inter que ele está de saída, eu espero que concretize ainda hoje o Félix Torres no Inter. Olha onde que ele foi tirar. Porque para repor peça. Volta a ponte aérea, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, senhores passageiros, esse é o nosso assunto. Dracena, o Vitão, de crise ele entende, de pressão, porque a vida do Internacional não foi fácil. Só que ele vai para um time que já está pronto. Né, já tem os seus personagens definidos e, como eu disse, a zaga foi um dos pontos fortes desse Flamengo. Mais precisa, mas ele tem pela frente Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo. Como é que entra nesse rodízio aí a chegada do Vitão? Eu fico muito feliz pelo Vitão, porque o primeiro jogo dele como profissional foi ao meu lado, né, no Palmeiras. Primeiro jogo, Palmeiras e Ponte Preta no Allianz, aí ele fez o primeiro jogo dele, deu até cãibra nele, Ronaldo. Deu cãibra? Cãibra no menininho. Ele é gente boa? Gente boa demais, torço muito por ele, é um jogador que vai crescer e evoluir muito no Flamengo, porque ele vai treinar e jogar ao lado de jogadores de muita qualidade, e isso acaba também ajudando na sua adaptação. E o Flamengo fez certo, é contratação pontual, né? Tava precisando sim de um zagueiro, porque às vezes tem suspensão, às vezes tem lesão, né? Às vezes seleção brasileira, então isso acaba também atrapalhando. E você trazendo um jogador, né, do nível e do potencial do Vitão, eu acho que isso vai agregar muito para a equipe do Flamengo. E você que esteve ali ao lado dele na sua estreia como profissional, você acha que ele foi embora cedo? Palmeiras vendeu ele cedo? Porque quando ele surge no Palmeiras, surge como um bom nome, né? Como um atleta para se ficar de olho. Ele vai para o Shakhtar, do Shakhtar ele volta para o Brasil, vai para o Internacional e agora entrou no radar do Flamengo, pelo que nós vimos aí na matéria, ele deve ser anunciado amanhã. Você acha que liberaram ele cedo demais, aproveitaram um pouco? Porque às vezes é o momento, né? E ainda mais naquele momento o Palmeiras entendeu que precisava negociá-lo, até pelo momento que o clube estava vivendo ali. Então isso acabou, de repente, antecipando uma situação que poderia ter prolongado. Mas eu entendo que essa ida para ele lá para o Shakhtar, ele aproveitou sim e acabou aprendendo também com o futebol europeu. E quando ele retorna para o Internacional, ele retorna muito bem.
O ano passado ele oscilou muito, principalmente junto com o time do Internacional, que é normal isso. Então eu entendo assim que ele vai, como falei, vai aprender muito ao lado de jogadores experientes e vitoriosos e com o potencial que ele tem, pode ser daqui a pouco ele esteja na seleção brasileira. E o importante é ter empresário bom, hein? Importantíssimo é ter empresário bom. Mas você acha que ele tem empresário bom? Ah, tem que ter, né? Porque o cara caiu, tava no Palmeiras, depois Shakhtar, depois agora Inter, e agora Flamengo, irmão. Mas acho que você tá sendo venenoso. Não, Flamengo? Ele surge no Palmeiras. Não tem bola pra jogar no Flamengo, não tem tudo vai isso. Ele pode vir a melhorar. Pro Internacional e não tinha como, até o torcedor do Internacional. Eu não vou enganar o torcedor na temporada aqui. Passada. Ele pode vir, porque pelo que ele fez no ano passado, jogando no Inter... Nem o Inter estava querendo muito ele aí. Mas nem o Inter estava querendo. O time não estava legal também. Ninguém estava feliz no Internacional. Pode com novos ares, assim como o Félix Torres com novos ares joga bola. Eu duvido, mas pode vir também jogar bola. E o Vitão pode vir a jogar bola. Agora, se merecer mesmo para entrar no meio dessa zaga do Flamengo... Você é louco você dispensar o Félix Torres. Só empresário bom, velho. Você é doido de dispensar o Félix Torres. Como que? Você... Onde você estava ano passado? Você estava na Lua? Você vai ver como o Félix Torres em novos ares, em um novo time, você vai ver. O cara é de seleção equatoriana. Seleção equatoriana. O cara que já mostrou já futebol. Eu prefiro ter calma. Ô, Cicinho, o Ronaldo tá sendo um tanto quanto venenoso. Tá. Venenoso? O Vitão é um menino novo. Ano passado, eu repito, até o torcedor do Internacional oscilou, porque o time navegou no mar turbulento do início ao fim. Aí você fala assim, mas ele não foi bem. Até a Renata estava estranha no ano passado. A pobre loirão aqui, a gente olhava e falava assim, ontem teve jogo do Inter. Era fácil de identificar o dia de jogo do Internacional. Agora, de fato, ele vai continuar sendo lapidado, Cicinho, porque o Felipe Luiz tem se mostrado um ótimo técnico, que quando atleta era um ótimo jogador em campo, de visão, ajudava muito ali no sistema defensivo, jogador europeu, vitorioso, e teve uma zaga muito sólida. Eu acho que está tudo muito favorável para o Vitão seguir evoluindo. Agora, com certeza, ele está chegando no Flamengo entendendo que vai ter que trabalhar. Não, sem sombra de dúvida. Eu acho uma grande contratação, sim, para o Flamengo, até porque o Flamengo já tem os titulares, né? O Vitão, ele vem exatamente para compor o elenco, para dar mais essa qualidade. É porque o Ronaldo, assim, o Ronaldo Corinthians prestes a contratar um zagueiro de 35 anos, para ele é o melhor do mundo. Entendeu? Agora o menino, que é novo, foi um dos principais, né? Teve as oscilações, um dos principais responsáveis pro Inter então, também. Então vimos o mesmo campeonato, só para deixar bem claro aqui para vocês. Parece que eu vi outros principais jogadores. Agora, assim, pro Flamengo, é muito boa a contratação exatamente para esse calendário que nós temos no ano de 2026. Então, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Danilo, eles não vão jogar sempre. E precisa dessa reposição, e uma reposição o quê? Como ele, que é um jogador jovem, mas não deixa de ser experiente pela carreira que já tem. E vai contribuir muito. Se fosse pro Corinthians, ele não ia dar certo não, mas no Flamengo vai se tornar ainda melhor. Boa sorte ao Vitão. Estaremos de olho aqui no noticiário, esperando o Flamengo oficializar, ele vestir a camisa rubro-negra ali, a gente acompanhar. Agora o Ronaldo recalque. Vamos esperar, Ele não vai ter um calendário tão preenchido como o Flamengo. O Flamengo precisa de material humano, o seu calendário está diferente. Mas fevereiro é logo ali, tá, Ronaldo? O assunto de hoje, olha, vamos falar de mercado da bola. Mas eu quero ir além nessa discussão. Eu não vou falar de nomes, vai contratar fulano, vai contratar ciclano. Eu vou falar sobre o impacto que o Flamengo já está provocando no mercado da bola e vou relembrar uma outra época do futebol brasileiro. Uma das vantagens de você ser mais velho, ser mais experiente, é que você viveu muito mais coisas e tem muito mais história para contar. Pois bem, eu vou voltar lá para o início dos anos 90, 1992 particularmente. A Parmalat veio para o Brasil e patrocinou o Palmeiras. Isso foi uma revolução no futebol brasileiro. Por quê?
A Parmalat, com muito dinheiro, uma multinacional, contratou grandes jogadores por valores exorbitantes na época, tirou Zinho do Flamengo, tirou Edmundo, que era uma grande revelação do Vasco da Gama, montou um esquadrão, montou um timaço, o projeto era coordenado pelo José Carlos Brunoro, montou um dos maiores times da história do futebol brasileiro. Mas para fazer esse time, gastou muito, tinha muito poder de compra. E os outros clubes ficaram assustados. E muitos deles quiseram competir com o Palmeiras Parmalat. A longo prazo, o que nós vimos, muitos clubes brasileiros quebraram e hoje em dia muitos deles já são SAF e outros virarão, exatamente porque a má administração ao longo das décadas levou a este ponto. E por que você está falando de Parmalat, de Palmeiras aí, João Guilherme? Porque eu percebo que começa a acontecer um movimento igual no futebol brasileiro neste momento, mas de uma forma diferente. O Flamengo pode ter esse efeito, gente. O Flamengo, recentemente, o presidente BAP apresentou como está financeiramente o Flamengo. Quais são as possibilidades do Flamengo? Um time que faturou 2 bilhões e 100 milhões de reais em 2025 e tem uma dívida de 96 milhões. Palavras do BAP, o Flamengo tem que se endividar, ele precisa se endividar. E por quê? Porque ele se endividando, ele vai contratar jogadores, vai gastar muito, mas tem uma margem de segurança muito boa, que ele pode ficar endividado ali até 500, 600 milhões de reais, que não vai afetar a sua saúde financeira, porque ele fatura mais de 2 bi. Então, esse é que é o detalhe. O Flamengo tem um potencial hoje para sacudir o mercado e gastar muito mais do que todos os outros. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo nesse caso do Caio Jorge. As notícias são que o Flamengo fez uma oferta que realmente assusta o jogador, assusta os torcedores, assusta o próprio clube, porque vale lembrar que o Cruzeiro, ele está numa situação financeira difícil. Quem está muito bem de dinheiro é o dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho. Não é o Cruzeiro. E o Flamengo está negociando com a SAF do Cruzeiro. Ou seja, é um movimento parecido, mas as diferenças estão aí. O Palmeiras era patrocinado por uma multinacional. O Flamengo, ele está gigante financeiramente com a boa administração feita a partir de 2013, crescendo ano a ano e sendo alimentado pelas suas próprias forças. O Flamengo hoje tem diversas fontes de receita, a ponto de a receita de TV ser hoje a quarta do Flamengo. Então o Flamengo é uma máquina de dinheiro e que vai cada vez mais aumentando isso, porque a torcida fica motivada, vem bilheteria, vem participação em campeonato com chance de ser campeão, que gera prêmio, que gera dinheiro. As contratações fazem com que as camisas sejam mais vendidas, os patrocinadores se interessam em estar ali, a presença nas redes sociais. O Flamengo tem hoje 66 milhões de seguidores em redes sociais, 24 milhões a mais do que o segundo colocado, que é o Corinthians, com 42 milhões. Ou seja, tudo isso é gente acompanhando o Flamengo e que gera receita. O Flamengo está olhando para o mercado com receitas alternativas e que não param de aparecer. O próprio Maracanã virou uma fonte de arrecadação muito importante nos dias de jogos para o Flamengo. Então o Flamengo tem um potencial financeiro muito maior do que todos os outros, inclusive que o Palmeiras, porque o Palmeiras fatura também acima de 1 bilhão, só que tem uma dívida muito, mas muito maior que a do Flamengo. Então a margem do Palmeiras para investimento, ela é menor. E outra, o Palmeiras não tem a torcida que tem o Flamengo, a quantidade de gente que torce, que consome o Flamengo e que abastece o Flamengo com a sua paixão, consumindo os seus produtos. Então, minha gente, o Flamengo pode fazer
no mercado brasileiro o que a Parmalat fez com o Palmeiras no início dos anos 90. Mas a diferença, o Flamengo se alimentando da sua própria força gerada por uma torcida imensa de mais de 45 milhões de pessoas. Em relação a contratações, elas acontecerão. Vitão se apresenta sexta-feira no CT Ninho do Urubu e o Flamengo continua com muito dinheiro e com calma, estrategicamente no mercado, buscando fazer ofertas para ter os seus alvos. São negociações difíceis, mas que estão acontecendo e o Flamengo vai tentar ter êxito em todas elas. Dinheiro e estratégia para isso não são elementos que faltam ao Mengão. Beleza, pessoal? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão vem forte para a temporada 2026, hein? Primeiro reforço, o zagueiro Vitão chegando no Flamengo para reforçar o elenco do Mengão. E muita gente, eu acho que esse ano, todo mundo não... Eu acho que ninguém tá se preocupando muito com contratações no Flamengo. Porque o Flamengo, o time do elenco do Mengão tá demais. Pô, ganhou tudo em 2025. Eu acho que o que esperar para 2026, talvez algumas saídas pontuais que podem acontecer, como por exemplo o jogador Alan, talvez pode sair, tá tendo uma negociação aí com o São Paulo. Pode entrar uma moeda de troca, inclusive eu vi uma notícia recém falando sobre uma possível moeda de troca que pode acontecer. A gente vai ficar de olho e vamos trazendo aqui para vocês. Mas eu acho que o elenco do Flamengo tá muito forte, quando eu concordo com o João Guilherme. A expectativa para 2026, galera, é a melhor possível. Eu acho que o Flamengo vem muito forte para essa temporada 2026, principalmente que o time tá bem entrosado, já se conhecem, já sabe aquele que já se conhece só de olhar um pro outro, eles já sabem o que pode acontecer. Então eu acho que é isso daí. E na sua opinião, você acha que o Flamengo precisa de mais reforços? Escreve aí nos comentários, deixe a sua opinião e vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. Vai ter aí a apresentação do zagueiro Vitão amanhã. Nós vamos trazendo as informações para vocês, o melhor do Mengão para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Então muito obrigado por você estar aqui, ó. Já desejo a vocês de novo um feliz ano novo. Já estamos começando o ano, que seja também uma boa temporada para o Flamengo, uma excelente temporada para o Mengão e que tudo dê certo aí na vida de vocês, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Voltamos com tudo e vamos juntos, ó. Final de semana já tem Mengão, então vamos voltar com tudo aqui, trazendo todas as informações para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.